Boa noite para quem por um acaso começar a ver esse vídeo depois que ele estiver gravado, porque agora no momento não tem ninguém assistindo, estou falando sozinha com o meu celular, que legal. Vamos esperar os nossos convidados chegarem. Hoje é a autora Rose Rabelo e o autor Patrick Souza. Oi, Simoni. Oi, Maria. O pessoal tá chegando aí, vamos esperar chegar os convidados. Eu devia ter tomado água antes. Agora eu já estou sentindo um pouco de um sentimento. Patrick, vou chamar ele aqui. Semana passada eu chamei ele sem querer. Já era um presságio já. Boa noite, Simoni. Oi, eu tava falando, foi um presságio semana passada, eu te chamei sem querer. Oi, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco. Vamos esperar a Rose chegar. A Rose, pessoal chegando aí, né? Estamos já aquecendo. Falei que eu devia ter tomado água antes. Eu tô sentindo a minha garganta meio estranha. Devia ter tomado água, não? Eu tô aqui com meu bom e velho cafezinho. Eu fiquei perdendo tempo, fiquei tirando foto aqui. Tirei um monte de foto. Em vez de tomar água, fica tirando foto, né? Ai, preguiça de se arrumar. Ai, e como você está, Patrick? Fale pra mim como você tá, enquanto a convidada não chega. A Deus. Tá suave, cortou o cabelo. Patrick cortou o cabelo especialmente pra live hoje. Poucas horas antes da live. Especialmente pra live. Mais gente chegando. Oi, Thaís. A gente só tá esperando a convidada chegar. Ah, chegou. O nome dela é Rose, né? Mas eu salvei o contato dela e sempre chamo ela de Capitu por causa do IG dela. Capitu me contou. Ela, pra mim, é Capitu. Ela não... Capitu me contou. O nome dela é Rose. Ixi, ela tá com a tela preta. Deixa eu ver. Ah, só virar a câmera. Aê! Olá! Oi! Oi! Só tá esperando você chegar. Oi, gente linda! Estamos esperando você chegar. Menina, tu parece muito com uma amiga minha aqui da vida, a Érica. É, assim, diferente ao vivo das fotos, né? Assim, e você lembra muito ela, assim, seu sorriso, igualzinha a ela. Igualzinha. Vou mandar sua foto pra ela. É que ao vivo a gente aparece a cara da poeira, né, gente? Normal, assim. É muito parecida. É, Patrick, tava dando um reflexo. Né? Então vamos começar, gente, porque hoje a gente é bom terminar dentro do horário, não estender muito, né? Porque a Rose tem uns compromissos depois das 21, né? E eu também me envolvi com uns negócios aí que eu tenho que fazer aqui. Então vamos não estender muito hoje, tá? Então eu já quero que vocês, apesar de nem todo mundo ter chegado ainda da audiência, né, de visualização, já se apresentassem. Então, vamos começar pelo Patrick, que ele está na minha esquerda, né? Então, apresente-se, Patrick. Quem que é Patrick Souza? Apresente-se pra gente. Então, primeiramente, boa noite à nossa convidada. Boa noite, Elisa. Eu sou o Patrick Souza, sou de Picos, Piauí, tenho 28 anos. Sou formado em letras, estou cursando jornalismo. Em breve estarei trabalhando na TV aqui na minha cidade, TV Cidade Verde, afiliada ao SBT, se Deus quiser. Muito legal! Também sou escritor. Também estou veredando aí na literatura desde 2016, até uma trajetóriazinha aí. E é isso, eu tenho 10 livros publicados na Amazon, dentre estes 4 em formato físico. Aqui o spoiler para o próximo. Não sei se dá para ver. Tem um barra na minha frente, eu não consigo ver, tem uma barra na minha frente aqui, mas se você levantar um pouquinho assim, eu deixo. Deixa eu ver. Tá ao contrário, né? Você lembra? Tá ao contrário, né, amada? É demais, né? Exigir muito da minha pessoa. Lê aí o que tá escrito aí. Forças para recomeçar, porque eu acho que aqui no vídeo ele fica ao contrário. Não dá pra ver, fica escrito. A frontal dá ao contrário. Legal. E eu sou capricorniano e adoro café. E também
Não pode falar Adoro de detalhe. conversar assim, sobre vários assuntos. Oi, Que Arilson, legal. boa noite. Meu amigo Arilson. Ele acompanha a gente aqui. E você, Rose Rabelo, quem que é Rose Rabelo que eu chamo na minha mente de Capitu? Eu chamo só ver se eu contato com o Capitu. Não é só você não, não é só você não. Tem bastante gente que me chama de Capitu. Quem que é Virou Rose? uma brincadeira, né? E fala um pouquinho desse. Por que você escolheu o Capitu? Me contou. Se apresenta e fala por que esse nome. Tá, meu nome é Rose Rabelo, né? Eu sou escritora, professora de escrita literária e literatura. E Capitu, porque a minha página é Capitu Me Contou, né? E Capitu Me Contou porque, primeiro porque eu adoro Machado, né? E porque eu tinha uma página que chamava Machado de Assis, Machado o de Assis, né? A long time ago, que eu nem me lembro mais. E aí eu tinha essa página do Machado, e eu falava de literatura, postava coisas sobre Machado, fazia vídeos sobre as obras de Machado, né? E tinha uma foto do Machado de Assis. E muita gente achava que eu era homem por causa disso. Que eu aparecia, eu aparecia pouco, assim, eram alguns vídeos que eu fazia e tal, mas geralmente eu conversava com o pessoal como se eu fosse o Machado. E aí virou uma brincadeira dentro da página. E paralelamente a isso, eu tinha a minha página profissional, e aí eu divulgava os meus trabalhos de literatura, né? De redatora, que eu estava trabalhando como redatoria e tal. Chegou um dado momento que aquilo ficou muita coisa para mim. Eu falei assim, gente, eu vou juntar isso tudo numa coisa só, porque eu vou ficar louca. Aí eu peguei aquele público do Machado, trouxe pro meu profissional, né? E juntei o meu trabalho de escrita e o meu trabalho de redatoria e como revisora, né, e professora. Coloquei num só e escolhi uma personagem feminina, porque assim, não, agora eu vou dar uma cara feminina já pra galera. E aí virou a mesma brincadeira, né? Porque eu trouxe o pessoal de lá, que me chamavam de Machado e tal, perguntavam todo dia se tinha traído ou não traído. Aí eu peguei, trouxe Capitu Me Contou e continuei com a brincadeira. E aí a galera começou a me chamar de Capitu. Muito legal. Então é porque você dá mais essa assessoria literária também, né? Você dá assessoria. Isso, exato. Né? Exato. Então, pessoal que precisar aí, já segue ela, porque ela direto dá dicas. É que o Instagram, ele é uma graça, né? Ele boicota um pouco as contas da gente. A gente não recebe tudo o que a gente posta, né? Às vezes a gente posta e só vai ver daqui uma semana, né? Então já segue, já é assim o Instagram, se não seguir, é pior, né? Para dar um exemplo, eu estava ao vivo esperando você entrar e o Instagram não me avisou que você entrou. Então, é desse jeito. É desse jeito o Instagram. Cada dia é pior. A gente tá aqui no Instagram falando mal do Instagram, né? Porque a gente é dessas. É dessas. Mal do Instagram. O Instagram é uma rede muito ingrata. Não entrega conteúdo. Não entrega. O Instagram é uma rede muito ingrata. Deixa os textos do Rio zoado. É uma graça. Então, a gente vai começar já, né? Eu vou explicar mais uma vez, eu sempre explico antes de começar a live, né? Para deixar bem claro. Essa live é uma espécie de bate-bola, né? A gente faz perguntas e respostas, é um bate-papo, a intenção é quase uma conversa de comadre, como vocês já viram pela nossa interação. Então, quem estiver assistindo, tiver perguntas para fazer, comentários, assim, se vocês fizerem questão que a gente veja, coloque, por favor, na caixinha de perguntas, tá? Porque aqui no Rola, de repente, começa uma conversação aí que, né? E aí a gente não vê nada mais, né? Ainda mais eu não vou cortar convidado nenhum para falar. Então, eu fiz um pequeno roteiro de ordem das perguntas, só para ter um modo de fio condutor, para não sair, não ter cortes muito bruscos nos assuntos. Tá? Então é assim, quem faz a pergunta já começa fazendo e respondendo a pergunta apenas para dar um pontapé no assunto, tá? Aí depois os outros convidados vão responder, tá? Então, na ordem que eu fiz aqui,
a primeira pergunta seria da Rose. A Rose vai começar. Ela vai começar com a pergunta dela, que eu acho que é a mais... A primeira pergunta dela é a mais leve, né? Do resto que todo mundo trouxe, né? Eu acho que a gente pode começar com essa leveza. Pode começar, Rose. Tá bom. A minha pergunta é sobre rotina de escrita. Se vocês têm alguma rotina de escrita, né? E aí, então, eu vou responder primeiro. Eu costumo escrever... Primeiro, eu faço um roteiro, né, das minhas histórias. Geralmente, eu escrevo muito conto, né? Então, primeiro, eu faço um roteiro geral. Geralmente, eu já sei o que vai rolar dentro da minha história, né? Então, na sequência, eu sento e escrevo todo ele, já sabendo qual vai ser o final, né, tudo, os personagens. E aí, na sequência, eu faço a revisão. E se eu pretendo publicar, porque tem conto, às vezes tem conto que a gente engaveta, tem conto que a gente, não sei se vocês Não sabem isso. publica tudo? Tem conto que eu não publico, sabia? Aí, quando eu pretendo publicar, eu encaminho para uma outra pessoa, né? Para um leitor beta da minha confiança e também para um outro revisor, para ele verificar. E aí, depois disso, aí sim, aí eu publico. É bem cuidadosa. Você, Patrick, você tem a sua rotina? Você tem rotina? Como que é? Então, a minha rotina, diferentemente da outra convidada, eu não costumo planejar o que eu escrevo. Eu apenas sento em frente ao notebook e deixo fluir. Eu penso bem na estrutura da história. Por exemplo, quando eu fui escrever o meu próximo livro, que vai ser publicado ano que vem, se Deus quiser, o Forças para Recomeçar é o título, eu só tinha o fio condutor da história, que eu queria porque queria que fosse um cara muito bonito, que sofreu um acidente, que era modelo, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Era esse o fio condutor da história. E aí, à medida que eu fui escrevendo, fui desenvolvendo, e eu acho que ficou bem interessante. Eu não faço aqueles roteiros como vários outros colegas fazem, até porque eu deixo os personagens conversar comigo. Que eu vejo que eles pedem, por exemplo, tem personagem que pede para morrer no meio da história. Então, se eu vejo que não está mais fluindo, eu acabo tirando esse personagem, como já aconteceu várias vezes. Personagens que não tinha mais função dentro da história, não. Para não ficar um erro de continuidade, eu vou dar um fim nele. E é isso. A minha rotina de escrita é essa. Eu não escrevo todo dia, tem autores que sentam todo dia para escrever alguma coisa. Eu não escrevo mesmo ali no Word, mas eu procuro praticar a escrita nas redes sociais, no meu Twitter principalmente. Lá é até bom, porque tem um poder de síntese, você consegue escrever um texto interessante, 140 caracteres. É isso. Rotina, a minha rotina eu penso em dia a dia, né? Rotina pra mim é assim, eu limpo a minha casa, estudo, eu trabalho e se der tempo eu escrevo. É o dia inteiro correndo com criança, e lavando banheiro, né? E assim, se der tempo eu escrevo. E aí quando eu vou escrever, né? Cada projeto é um projeto. Eu vejo que tem projetos que me exigem mais organização e outros menos. E a maioria deles, eu começo apenas com, mais ou menos como o Patrick, assim, com tudo pronto na minha cabeça, eu começo a escrever. Aí, quando chega do meio pro final, aí eu preciso de uma organização, porque aí eu coloquei um monte de coisa ali, eu tenho que resolver, e para eu não me perder, daí eu organizo. Geralmente é assim. E aí, como diferente da Rose, que ela deve ser bem produzente, né? Eu, infelizmente, tudo que eu escrevo, eu publico, porque eu escrevo muito pouco. Eu escrevo muito pouco, então eu não tenho essa produtividade para guardar. Eu queria ter uns contos guardados, né? Para me humilhar de vez em quando nos concursos aí, mas eu não tenho. Infelizmente, né? Eu tenho que me humilhar com o pouco que eu tenho mesmo, né? Então... A próxima, acho que pode ser do Patrick. Próxima pergunta.
A minha pergunta era se Você não salvou, né? como, Um papel. como vocês veem o cenário da literatura nesse pós-pandemia. Por que é que eu falei pós-pandemia? Porque essa é a impressão que a gente já tem, né? Que a pandemia acabou. Já está tudo voltando ao normal, decretos e mais decretos acabando a proibição do uso de máscara e tal. Eu acho que as vacinas deram essa falsa impressão que a pandemia acabou. Então, a minha pergunta, se vocês estranharem esse pós-pandemia, foi por causa disso. Vocês, Você para me responde. responder primeiro ou depois vocês? Ah, sim. Você vai Então, responder. como eu enxergo esse cenário? Eu acho que de 2020 até ano passado, 2021, houve uma grande produção literária e muitas dessas produções estão sendo publicadas agora. Por exemplo, esse meu livro, Forças para Recomeçar, ele nasceu ano passado. Eu acho que é o livro mais forte que eu tenho, assim, porque ele veio de um momento de muita dor, sabe? Foi quando eu perdi minha mãe. O momento mais intenso e profundo da minha vida até hoje. Eu falo como se ainda não sentisse essa dor. Mas até hoje, vai fazer 8 meses e para mim é como se tivesse sido ontem. Então, eu acho que muitos autores escreveram muitas obras e agora estão começando a publicar, apesar da grave crise econômica que a gente está passando, né? Tudo aumentando, o preço do papel, as gráficas todas cobrando absurdos e absurdos. Me fala de gráfica, Patrícia. Me fala de gráfica, por favor. Não, me fala de gráfica. O spoiler. Mas tem muitas... Pode falar, desculpa. Mas tem muitas produções aí. Tem muitas produções aí na Amazon, em forma de e-book. Eu, por exemplo, estou escrevendo... agora, nesse momento, estou escrevendo um livro em parceria com o autor, com o Breno Nottingham Pontes. Ele está aqui na live, eu acho, assistindo. Um abraço, Breno. Esse livro era para sair esse ano, mas eu acho que não vai rolar. Mas, enfim. Eu acho que essa pergunta é interessantíssima para a Rose responder. Como ela faz mentoria de escrita, né? Eu acho que ela pode até nos dar assim, um parecer até mais técnico. O que você acha, Rose? Como você enxerga? Eu concordo com você. Eu acho que a pandemia foi um boom, né? Até mesmo para as pessoas que... muitas pessoas se encontraram também nessa área. Eu acho que isso foi muito bom. Eu acho que está sendo positivo, né? Porque, ai meu Deus, deixa eu trazer isso para aqui, porque senão fica... Eu acho que tem esse lado que é positivo, tem um lado positivo também da Amazon, que acabou dando um boom também, né? Muita gente acabou descobrindo a Amazon e começando a utilizar, né, e ler ou aprender a ler o digital, porque muita gente estava mais apegada ao livro físico, e eu acho que essa pandemia ela fez isso, né, como as produções aumentaram digitais, então as pessoas acabaram também se jogando nesse meio. Eu acho interessante isso. Sim. Né? E agora, como você falou da pós, né, pandemia, eu acho que agora a tendência, né, é dar uma estabilizada. Eu acho que quem gosta, quem realmente tem esse apreço pela literatura e pela escrita, vai continuar, porque já continuaria, né? E talvez algumas pessoas que estavam fazendo por hobby, porque estavam ficando muito tempo em casa, porque, né, talvez pare. Mas é uma suposição, assim. Eu imagino que isso vai acontecer daqui alguns meses, assim, sabe? Eu acho que já está acontecendo, de certa forma. Porque outro dia eu vi em alguns grupos e vi pessoas bem desanimadas mesmo, com questões como eu falei, né, de gráfica, de editora e etc. E até mesmo, assim, é difícil porque, de certa forma, nós somos um mercado. Querendo ou não, quem quer publicar é um mercado literário. E a gente acaba sendo concorrente. Não diretamente, mas
por exemplo, quem escreve fantasia concorre com outros autores que escrevem fantasia. E aí já está um nicho muito inchado. Então, tá difícil para angariar público para cada autor. Eu vejo assim. Claro, tem espaço para todo mundo. Não estou longe de mim desestimular ninguém assim a escrever e publicar, jamais. Mas tem espaço para todo mundo. Mas entrar é difícil. Não, entrar e se solidificar é difícil, Se sim, manter. porque você tem que aprender a falar com o seu público. E isso aí é a pergunta de milhões. É a pergunta de milhões, porque você erra muito antes de acertar um pouquinho. Essa é a verdade. E assim, falando do cenário de pós-pandemia, eu achei muito interessante um comentário de um convidado que esteve com a gente, agora não lembro quando foi o Vinícius, né, que ele falou que nós estamos constantemente passando por momentos históricos, né? E sim, eu acredito que essa questão da pandemia, né, até mesmo nós, assim, os seres humanos, né, que a gente passou esses 2 anos, a gente mudou, né, um modo de enxergar muitas coisas, um modo de andar, de se socializar, e eu acho que tudo isso vai afetar também as tendências literárias, de obras literárias, como já é hoje em dia afetado. Já está afetando, As vozes das minorias hoje, elas gritam, elas estão em alta, elas estão presentes nas obras, elas estão, né, porque teve um barulho, um rebuliço, né, fizeram isso acontecer. E eu acredito que esse período de pandemia, pelo menos eu interpretei sua pergunta assim, Patrick, nesse sentido de produção mais além de mercado, sabe? Ele travou, será que ele está me ouvindo falar? Não sei se ele está me ouvindo falar, ele está travado. Então, eu vejo essa modificação social, ele caiu, essa modificação social que será colocada na literatura posteriormente, nas obras que virão, sabe? Enquanto ele volta, deixa eu fazer um comentário grande aqui, que eu gosto de comentário grande. Que é assim, tem uma pergunta que eu acho interessante você responder, ó. O grande número de obras pós-pandemia na Amazon é um ponto positivo? O que você acha? Olha, tem um lado positivo e tem um lado negativo, né? O lado negativo é que, às vezes, tem muita coisa sem filtro, né? E o que eu percebo é que, às vezes, até o próprio leitor, ele fica um pouco desestimulado, porque ele lê coisa... O bom leitor, que eu digo, né? Aquele bom leitor que está sempre lendo, ele sabe quando uma obra é bem escrita, quando uma obra não é tão bem escrita, né? Quando o escritor teve cuidado com a obra, quando o escritor não tem cuidado, né? Então, nesse sentido, quando tem muita oferta, às vezes pode ter coisa muito sem qualidade. Né? Então, esse seria, eu acredito que seria um ponto negativo. O ponto positivo é que tem muito mais, o leitor tem muito mais coisa para, eu acredito, por exemplo, né, falando pelo que eu escrevo, né, hoje os contos, eles são muito em alta. Eu acho que está muito mais em alta do que teve há uns anos atrás, porque antes os leitores procuravam mais romance, né? Então eu acho que a pandemia fez essa rotatividade, sabe? De publicação de conto, de crônica, coisas que não eram tão publicadas antes, né? Porque a gente tinha um mercado gigante de romance, de poesia e bem pouco de contista. E hoje a gente vê e também a correria, esse trabalho, né? Assim. As pessoas hoje têm pouco... não é nem que elas têm pouco tempo. Eu vou dizer que elas não têm muita paciência hoje para nada. Né? Para assistir um filme... É aquela questão social que você está falando, né? A sociedade está mudando e com isso... Então, assim, a questão dos contos, eu vejo isso. Pode até ver os romances, como eles enxugaram, né? Os romances hoje tem 100 páginas. Sim. Né? Você vai pegar os romances contos também, né, Elisa? São contos que você pega lá no século XIX, o Allan Poe, o Machado, os contos tinham lá 10, 12 páginas, né? Hoje você vê um conto de 4, 8 laudas, então, quer dizer, já é uma mudança. Sim, sim, e tem já é uma mudança. Com a nossa modernidade. O Patrick, será que não vai voltar? Meu Deus, deixa eu ler o comentário do Raul aqui. Acredito que não seja nem que ser... Acredito...
Patrick, eu ouvi a voz dele, que estranho. Acredito que nem que não seja um ponto positivo, que a enorme quantidade de livros publicados um dia sempre teve e que não tinham pessoas... Ah, tá, eu entendi o que ele quer dizer. Na verdade, sempre teve muitos livros, a diferença é a quantidade de pessoas indo atrás. Eu não sei se... Às vezes eu fico meio com medo de falar algumas coisas, porque eu tô nessa bolha, né? E quando você tá dentro de uma bolha, você só enxerga aquilo que tá na tua bolha, né? Deixa eu aceitar aqui. Aceitar o Patrick, ele tá voltando. E assim, eu hoje vejo muito público leitor. Ah, o Patrick voltou. Eu vejo Gente, muito desculpa, público porque tem um cachorro aqui acontece. perto. Eu fui colocar ele ali para se aquietar. Ah, entendi. Porque às vezes a gente vê muito leitor e vê muito escritor, porque a gente tá nesse meio todo dia, né? Mas eu tava conversando, não sei com quem esses dias, não lembro mais, que dá para contar nos dedos de uma mão aqui, de uma mão, pessoas do meu convívio que leem, que são leitoras, mas de romances. Porque as pessoas gostam muito de ler, mas autoajuda, não ficção. Mas quando você vai falar de romance, de ficção, assim, no geral, no dia a dia você conta no dedo. Então, assim, às vezes que o Raul tá falando, né? Muitos livros, muitos leitores, às vezes é uma impressão de bolha. Pelo menos é o meu parecer. Não sei se eu tô correto. Não sei se vocês concordam comigo isso também. É uma pergunta avulsa. Vocês concordam comigo? Vocês A impressão que eu tenho é que existem mais escritores do que leitores. Como o rapaz está colocando aqui. 7 livros publicados por hora. 7 livros publicados por hora no Brasil. Faz muito sentido essa resposta aí. O que você acha, Rose? Você concorda? Mulher, não sei dizer. Assim, porque assim, eu vejo, como eu te falei, eu percebi um aumento, né, no número de pessoas publicando, sim, isso aí foi uma coisa, inclusive procurando também o meu trabalho, né, então eu percebi isso, né, mas também tem um número muito expressivo de leitor, assim, sabe? Quando falam que não existe leitor no Brasil, eu não concordo, ou que leem pouco, sei lá, esse tipo de afirmação, eu não concordo com isso. Eu acho que tem muito leitor no Brasil, sim. Então, talvez o que tenha acontecido é isso que você falou, né? Por causa das mudanças sociais, está havendo uma mudança também na procura, né? O tipo de literatura. Eu acho que se a gente não tivesse leitor no Brasil, não tinha pessoas dispostas a transformar certas obras em best-seller. Por exemplo, tem o Rafael Montes. Tem o Rafael Montes, que é um autor aí que virou best-seller. É o Juan Julián também. É o Pedro Ruas também. Viraram best-seller recentemente. Já está convidado, viu, Raul? O Raul comentou que quer participar da próxima live. Já está convidado, tá? Então depois eu te chamo no privado aí para pegar o teu zap para falar, explicar certinho as coisas. E ele falou que esse dado aí de 7 livros por hora, ele falou? Cadê? 7 livros por hora é um dado oficial, né? Então, se é oficial, é verdade, né? Esse é o Pedro Ruas. Então, aproveitando esse gancho, né? De falar de publicação e de pandemia e de política, né? O Patrick estava seco para falar de política, só que ele acalmou assim, né? Um pouquinho para não cair nossa live. E a minha pergunta, né? Que é o seguinte: que se vocês acreditam, e essa pergunta minha é baseada no modernismo especificamente, né? Se vocês acreditam que a arte, no geral, em especial a literatura, precisa sempre incomodar ou ser um manifesto político. Por que eu falo isso, né? Porque teve um livro que eu li ano passado, da Viviane Santiago, que é As Meninas de 22. E ali é um compêndio, né, das personalidades que fizeram parte da Semana da Arte Moderna, né, as mulheres especialmente. E tinha uma fala ali, eu não lembro de quem foi a personagem, que ela dizia que a arte sempre tem que incomodar, que ela tem que causar sempre um incômodo. E eu queria saber se vocês concordam com isso, né? E eu vou dar o meu parecer, né? Eu acredito assim que não existe
produto de arte isento de posicionamento. Eu acredito que não existe, por mais delicado e contido que ele seja, não existe. Porém, esse negócio do incômodo, depende, eu acho que nem tudo é para isso, sabe? Apesar de aqui eu estar dando um tiro no meu próprio pé, eu acho que nem sempre é assim. Eu acho que a arte, ela é muito mais do que simplesmente um discurso. Ela é sentimento, ela é lembranças, ela é muita coisa, né? Esses dias eu estava na cozinha, lavando minha louça, e eu estava escutando... agora eu vou abrir meu gosto musical cafonérrimo. Estava escutando Zezé de Camargo e Luciano. E eu lembrei que eu estava prestando atenção naquelas letras. Sabe? E eram umas letras assim, boas, cara. Fala ali uns negócios interessantes, sabe? Sem julgar, né? Se você ouvir, você vai entender. E eu comecei a lembrar, sabe? Assim, a minha avó, ela amava aquelas músicas, sabe? Então, assim, eu acho que a arte, ela vai bem além de um discurso, apesar do discurso estar presente na arte. Agora eu quero saber de vocês. Agora a Rose ficou à minha esquerda, então ela vai começar a responder. Posso começar? Eu já falei que a Rose vai começar, Patrick. Mas já que você tá seco, começa, vai. Você tá seco, então começa. Pode começar. Então, eu vou ser um pouquinho chato agora, porque, assim, eu queria falar sobre política e tal, mas já que eu não posso ser chato na política, eu vou ser chato nessa resposta. Eu acho que não. Eu discordo plenamente que literatura tem que ensinar alguma coisa, tem que ter um tom professoral. Até porque se tiver tom professoral, as pessoas acham chato. A maior prova disso é o hot. O hot é um gênero extremamente escapista, extremamente para entretenimento. As pessoas procuram hot para se entreter, para... Eu ia falar uma coisa aqui, mas esquece. É uma coisa que o Jorge fala sempre. A gente entendeu. A gente entende. Mas, assim, eu ia falar que as pessoas colocam suas fantasias para fora lendo o hot. Mas, enfim. Então, você acha que um leitor, uma pessoa que pega um livro de hot para ler, ela está interessada em aprender alguma coisa? Que aquele livro vai falar sobre machismo, sobre não sei o quê, combater homofobia, ppp, papapá? Claro que não. E as autoras, eu falo as autoras que a maioria que escrevem hot são mulheres. As autoras de hot, elas não estão interessadas em debater esses temas. Elas estão interessadas em vender, porque elas sabem que é o gênero que é mais rentável nesse momento. Pelo menos assim eu enxergo. Eu não sei vocês, mas eu vejo como hot o gênero mais vendido. É só olhar o ranking lá na Amazon e de outras plataformas também. Então eu acho que não. Eu acho que é possível você ter uma boa história interessante que não tenha que... não sei o quê. Eu aprendi que nesse livro as mulheres têm que ser isso ou aquilo. Não. Eu leio muito para passar o tempo. O que você acha, Rose? Você acha que a arte sempre tem que incomodar? Olha, não necessariamente, né? Ela abre esse leque, mas não necessariamente é obrigatório, né? Uma das teorias da literatura é que justamente a literatura ela não tem compromisso com a verdade. Ora, se ela não tem compromisso com a verdade, não necessariamente ela tem que falar sobre política, ou tem que falar sobre uma questão social, ou tem que... né? Ela pode fazer isso. Ela pode fazer isso, mas não necessariamente. Porque a gente também tem literatura, e isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Que a literatura é o único lugar que a gente pode mentir à vontade. Graças a Deus. Sim. Né? Que a gente está o tempo inteiro aqui vivendo na sociedade, grudado no sistema social, né? E aí a literatura é justamente esse escape. Né? Então, se eu tenho a literatura como escape, por que eu vou atrelar ela sempre a uma questão de sei lá, de estar falando sobre política ou... Não.
né? Eu posso falar sobre inúmeras coisas, posso falar sobre isso também, né? Então, eu discordo que tenha que ser. Eu acho que pode ser. Assim como os estudos literários e os estudos de técnica de escrita também, que é outra coisa também que eu gosto de falar, né? Que a gente estuda escrita criativa, a gente estuda gêneros textuais para a gente desenvolver o nosso estilo e desenvolver a nossa escrita. Não para a gente ficar atrelado nele, preso. Porque se você fica preso, você não faz nada novo. E a literatura é uma proposta sempre, né? Você, escritor, se desenvolvendo, você, escritor, tentando dentro da sua própria técnica, fazer algo novo, diferente, se assim você quiser, né? Então, se você fica atrelado demais à regra, se você fica atrelado demais à gramática, se você fica atrelado demais a ter que falar coisas, né? Eu tenho que falar sobre coisas sociais, eu tenho que ser assim, tá? Você não consegue fazer nada novo. Você fica engessado. E a literatura é justamente uma proposta de você alçar voo. Olha quantos esclarecimentos, gente. Então, quem tinha dúvida quanto à escrita criativa, quanto à leitura, tudo esclarecido aí. Não, porque isso que está falando é muito importante, porque tem gente que acha que se for entrar numa aula de escrita que vai ficar engessado. É totalmente o contrário. Não, totalmente o contrário. Já ouviu isso? Já ouviu falar disso aí? A pessoa tem medo de entrar numa aula de escrita? Já ouvi falar, já ouvi falar, né? Inclusive, alguns escritores já perguntaram para mim, né? Porque eu tenho muitos escritores que me seguem, né? E me perguntaram, Rô, você acha que se eu fizer um curso de escrita criativa ou um curso de contos, isso não vai me engessar, isso não vai... Não, gente, não vai. Assim como se você mandar o seu texto para revisão, também não vai engessar, porque assim, o bom revisor, ele não vai riscar o teu estilo. Ele não vai fazer isso, né? Claro, eu já vi revisor estragando texto bom de escritor, né? E tentando detonar né? Enfim, as questões criativas do escritor, mas aquela pessoa que é revisora, que trabalha com literatura, que entende isso, ela vai revisar o texto do escritor entendendo de estilo e respeitando isso, né? Vai melhorar, então, né? Claro. Então, quando você entra dentro de um curso de escrita criativa para estudar contos, e você vai lá estudar Poe, né? Que a gente sempre começa pelo Poe, né? E você vai lá estudar o Poe e você entende que você tem um processo de criação, que o conto você precisa dar uma reviravolta final, né? Ele tem que ser impactante, que ele tem uma certa cadência que você precisa seguir, né? Não significa que você tem que fazer aquilo, significa que é bom que você saiba que isso existe, que essas técnicas existem, porque se algum dia você quiser quebrar as regras, você sabe delas. É isso que é importante. É bom que você saiba das regras, porque quando você quiser quebrar, você quebra, sabendo. O que está fazendo. Sim. Exato. E aí é até legal, porque quando você quebra as regras, você também testa um estilo, você testa, será que os leitores vão gostar disso que eu vou fazer? Você quebra e testa, sabe? Eu já fiz isso algumas vezes, é muito legal. Então, mas você faz isso consciente, né? Você faz isso consciente, você faz isso entendendo da técnica, como que escreve. Né? Como que escreve um conto, como que escreve um romance, qual a diferença dos dois, o que é uma crônica, o que é um conto. Você precisa saber disso, você que é um escritor que quer trabalhar com isso. Você precisa saber dessas diferenças. E aí, dentro dessas diferenças, você saber bem sobre o gênero que você está escrevendo, e aí, eu quero quebrar essa regra aqui. Vai lá e quebra. É importante não se apegar a isso, né? Eu vi o Marcelino Freire falando isso, que às vezes os escritores eles se apegam muito ao gênero que eles estão escrevendo e não se preocupam em criar, não se preocupam em ter seu texto. Eles só se preocupam assim, será que é uma novela? Será que é um conto? Né? Escreve, né? Escreve. De novo, Patrick, esse cachorro tá dando trabalho. Esse cachorro dele, Patrick, manda pra carrocinha, amado, que não tá dando, não. Pelo menos
Eu quero dar boa noite para quem está chegando, né? Mandar um abraço aí, acho que foi a Cassiana, mandou um abraço também. Pô, a gente pode seguir para a sua pergunta. A sua é a próxima. Sua pergunta. E aí o Patrick, a hora que ele voltar, ele responde. Ah, tá. Eu fiz uma pergunta relativa à questão da rede social, né? Porque assim, né, Elisa, a gente que escreve, a gente precisa também estar em contato com o nosso público sempre, né? E aí, eu queria saber de vocês, e também vou começar respondendo, né? Sobre a questão da rede social, assim, porque às vezes a gente acaba ficando muito envolto nessa questão da rede social, e isso é um pouco cansativo, pelo menos às vezes eu acho, né? E aí eu queria saber também de vocês, como que vocês se sentem também, às vezes, com relação a isso, né? Porque, assim, né, como você falou, né, Elisa, você tem seus filhos, você tem sua vida, nós temos, né? E eu sou professora, vou pro colégio, dou aula, volto, né, trabalho com a questão de dança também, questões culturais, às vezes a gente tem um dia estressante, cansativo, e a gente tem que manter a questão da rede social também, né? E às vezes eu confesso, às vezes eu me sinto um pouco bloqueada, assim, sabe, para lidar com rede social, né? E cansada também, às vezes, né? E ao mesmo tempo, eu penso, eu não posso também deixar de ter essa conexão com o meu público, porque Sim. O público, os leitores, eles acabam esperando isso de você também. Você não pode desaparecer do nada também, né? Porque é também um compromisso que você tem, né? Exatamente. Essa semana eu tenho um projeto que chama Capítulo Conta. Toda quinta-feira eu leio um conto e uma poesia. E assim, tem gente que me espera toda quinta-feira. Não posso simplesmente falar, não vou. Né? Porque é um compromisso. Sim. É um compromisso que a gente tem. Não importa se eu tô cansada. Às vezes eu tô a cara da poeira, mas eu chego lá e falo, gente, hoje eu tô cansada, tal. Pra que o outro lá do outro lado entenda que eu sou humana, que eu tô cansada, que a gente tem outras coisas, né? Mas é mais nesse sentido, assim, que eu queria saber de vocês. O que vocês acham, como que vocês se sentem com relação às redes sociais. Vai, Patrícia, como você se sente em relação às redes? Então, eu adorei essa pergunta, porque eu até pensei em fazer ela, elaborar ela de outra forma, mas ela já contempla também essa questão minha. Eu não tenho disposição para estar fazendo rios e não sei o que. Eu vejo autores que fazem os rios engraçadinhos, fazem uma coisinha aqui, outra ali e tal, e postam banners direto. Eu não tenho, gente, eu não tenho. E para falar a verdade, assumindo de forma bem sincera com vocês, eu sou até um pouco retrógrado em relação às redes sociais. Eu não sei usar o Instagram, todas as ferramentas do Instagram, do Facebook, estou aprendendo. Na verdade, a rede social que eu mais uso no momento é o Twitter, só para você ter ideia. Então, eu não tenho essa disposição. Eu faço meus banners, eu faço minhas coisinhas ali, procuro ter uma constância nas postagens. Como vocês tinham comentado, você tem que ter uma conexão com o seu público. Não adianta sumir assim do nada, porque senão você vai acabar perdendo. Perdendo aqueles leitores que você já conquistou. Mas eu não tenho essa disposição, não. Eu sei que até é meio ignorante eu falar isso da minha parte e assumir isso publicamente, mas é a verdade. Não é. Tem muita gente que se sente assim. Na verdade, é bom você falar isso, porque as pessoas vão se identificar com o que você está falando, né? Porque, na verdade, eu vejo assim, que essa disposição ninguém tem, na verdade. Que é uma questão assim de... Como eu vou dizer? É que se eu falar que é uma questão de prioridade, pode soar estranho. Pode soar que eu estou fazendo pouco caso. Mas é mais ou menos isso. É uma questão assim do quanto... porque eu falo por mim. Eu também. Todo dia eu estou cansada. Foi quando... Ontem eu tinha falado que ia fazer o post de hoje e eu esqueci. Quando foi 8 horas que eu vi um negócio na internet, aí que eu lembrei. Aí lá vai eu, 1 hora caçando imagem, sabe? Era a hora que era pra eu estar assistindo minha série e eu não tava fazendo. Então, assim, por quê? Porque eu tenho um negócio com foco, sabe? Mas é uma coisa minha, é até problemática, na verdade. Porque quando eu pego foco em alguma coisa, eu não consigo fazer mais nada.
Aí meus filhos reclamam, vem assistir, eu não consigo quando não termino. Então, é ruim o contrário, né? Mas é muito cansativo, sim. E aí também entra a questão do que eu falei da comunicação. É muito difícil você se comunicar. E às vezes você quer, por exemplo, assim, você tá ali na rede social e você começa para aprender a falar com as pessoas, observar outros autores, né, como eles fazem e tal. Só que aí você não considera o público dele, o que ele escreve, e aí você acaba pegando aquelas e replicando, e aí não dá certo pra tu, sabe? Aí você trabalha em vão. Aí você se sente mais cansado, com vontade de jogar tudo pro alto. Então, assim, eu lido de uma forma... eu coloco como foco e faço. Mas é muito cansativo, me esgota. Tem hora que eu tenho vontade de apagar tudo, de esquecer tudo, rasgar tudo, queimar tudo e vamos voltar a ser secretária. Tem que fazer isso. Não vou mentir. Dia desses deu um surto de 5 minutos em mim. Eu falei assim, se eu parasse com tudo, tirasse tudo da aula... A minha próxima pergunta tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu sei que você se inspirou em mim, não foi nem falar. Foi, né? Elisa, não, eu vi a tua postagem lá no grupo. Eu vi tua postagem lá no grupo do Facebook. Nossa! Cansa, porque sim. se exige demais. Porque o que cansa não é, que nem a Rose falou, a rotina da escrita. Isso aí é uma diversão, é a parte boa. Isso é parte boa, exato. O que é a parte boa. É você ter o trabalho, gastar dinheiro com revisão, diagramação, capa, e não perder o livro. É isso que cansa. É isso que cansa. Aí você fala assim, mas eu escrevo por amor. Uma vez que você publica o livro, você quer vender, cara. Quer vender, tu quer ser lido, claro. E isso é a pior parte. Então, assim, se vocês estão assistindo a gente, quer escrever um livro, tem a ciência disso que a gente está falando. Tá? É muito chato. E são coisas que eu queria ouvir antes de fazer. Se eu tivesse ouvido, talvez eu não teria publicado nada. Teria desistido. Eu sou muito preguiçosa, gente. Vocês não têm noção. Agora, eu acho então, Patrick, já que a gente está nesse assunto, faz a sua pergunta aí do desânimo. Eu vou pegar... Eu vou pegar o gancho da resposta da Elisa para já fazer minha próxima e última pergunta. Vocês já pensaram... mesmo também. É a última nossa, tá? Porque já é 10 para as 9. Nesse ritmo que a gente está, então vai ser a última mesmo. Para a Rose e para a Elisa, vocês já pensaram em desistir da carreira literária? Eu, particularmente, eu já pensei várias vezes, principalmente ano passado, quando eu perdi minha mãe. Eu pensei em jogar tudo pro alto, assim, foda-se, vão se foder pra lá. Só que aí depois eu refleti bastante e pensei, não, minha mãe não gostaria que eu fizesse isso. Era a pessoa que mais me incentivava, que me dava força e tal. E eu tenho amigos maravilhosos, como a Elisa também é uma pessoa que me incentiva bastante, e vários outros. Então, quando eu penso que tem pessoas muito legais ao meu redor, quando eu falo ao meu redor, não necessariamente próximo a mim, mas fisicamente, mas que me apoiam. Aí eu penso nessas pessoas. E eu ainda acredito que um dia, não que eu vá virar um best-seller e tal, mas pelo menos vou ter um devido reconhecimento. Porque eu acho que a gente meio que não escreve em vão, né? Eu vejo como uma missão. Uma missão, assim, meio que até, sei lá, sobrenatural. Eu gosto de escrever sobre temas polêmicos que, de certa forma, tocam profundamente as pessoas. Eu recebi um feedback muito interessante essa semana de uma parceira, que é a Bia Farias. Um beijo, Bia, se ela estiver vendo a live. E ela fez uma resenha extremamente sensível sobre o meu livro Pelas Janelas da Alma. Eu até fiquei super emocionado com como ela captou, né, a mensagem. E eu fiquei muito feliz. Então, eu tive aquele sentimento de missão cumprida, sabe?
Você, Rose, já pensou em desistir? Como que é a sua relação com isso? Olha, eu acho que a questão, como a gente estava falando, né? Para mim, a escrita, escrever, é a parte boa. Então, eu nunca penso. Agora, eu já parei, né, as outras coisas, né, por exemplo, as redes sociais, o processo que a gente tem que passar por diagramação, estresse com isso, né, até a gente chegar na publicação, eu acho que isso é a parte mais cansativa. Assim, muito mais cansativa do que a escrita é a parte delícia para mim, né? É a parte delícia que não é a parte que, inclusive, é uma parte que eu nunca penso em parar, porque por mais que às vezes eu não tenha tempo para escrever, porque às vezes a gente está fazendo outras coisas, né? A parte que me dá grande satisfação, assim, né? Então, tem uma satisfação pessoal muito grande de estar escrevendo, mesmo que às vezes eu não consiga escrever tanto como eu gostaria, né? Então, por isso, parar de escrever, nunca pensei. Agora, agora essa questão que você estava falando, de pegar dele e tá tudo e falar socorro, já passou bastante na minha cabeça. Às vez em quando passa, mas mais por essa questão. E aí, o que o Patrício falou é muito interessante, né? Porque aí a gente lembra que a gente tem colegas escritores que muitos, e a maioria que eu fiz de forma virtual, que realmente nos apoiam, né? Essas pessoas estão ali com a gente, leitores muito legais e maravilhosos que também estão ali, sabe? Que chegam e falam, pô, eu gosto do seu trabalho. Então, aí isso faz a gente repensar, não, realmente, esse contato é importante, eu preciso também levar, né, em conta e tal. Eu acho que mais nesse sentido, assim. Sim, não, é E isso só mesmo. Na complementar uma verdade, quando coisinha. a gente está falando de um tópico que eu fiz um grupo lá, mas é que eu realmente me expressei muito mal. E ainda a pessoa fala que é escritora, né? Porque o que eu quis dizer não era fazer essa escrita mesmo. Eu quis dizer da carreira, de ficar escrevendo, publicando e tal. Aí quando eu vi as respostas das pessoas lá, eu falei, meu Deus, não era isso que eu queria dizer. Mas tudo bem, O que eu fiz, meu Deus, Fala, Patrick. Eu só o que deu em mim, né? Eu queria só Fala. complementar, Elisa, que é justamente, eu acho que você colocou de uma forma equivocada, que você falou em escrever. Se tivesse de Obrigada, publicar, as obrigada, pessoas você teriam também. entendido melhor. É, Eu acho assim, obrigada. só pegando um gancho na fala da Rose, eu acho que e até rememorando o que eu falei, enquanto você souber que tem uma pessoa que procura seus livros, uma pessoa cativa, que tudo que você escreve ela lê, já compensa, sabe? Nem que você vá vender só um livro para ela, mas já compensa. Então, e isso aí a gente tem que trabalhar nossa mente, né? Porque É, é complicado às vezes, e eu vejo isso em todo mundo, e eu vou falar isso em toda live que eu fizer, porque é um comportamento que eu vejo. A facilidade que a gente tem em cultivar coisas negativas, né? Às vezes a pessoa vem, hoje eu recebi um feedback da Maria José, a Maria José, ela comprou o Garel, ela leu e ela fez um vídeo hoje super fofo, fiquei emocionada com ela. E ele trouxe também para exibir, né, o Patrick, depois eu, né? E assim, eu tô começando a aprender a cultivar isso daí que vocês estão falando, que é os feedbacks bons, porque eu tenho uma facilidade de cultivar coisa negativa, cara. Teve uma vez que uma leitora veio, e ela veio falar comigo, né, procurando nas redes, e ela ficou assim uns 10 minutos levantando, inchando meu balão. 10 minutos. E assim, entrou por aqui, saiu por aqui, na mesma hora. Eu não guardei, porque a gente fica com aquele medo assim, ai, o meu ego vai inflar, e aí você não deixa descer pra nada. Aí de tarde, naquele mesmo dia, eu vi uma frase que nem era assim, sabe? E entrou no meu coração, brotou raiz, brotou espinho, sabe? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com isso aí. E voltando, né, no assunto, É que tem porque que bate fazer. no nosso ego também, né, Elisa? Bate um pouco no nosso ego, né? Por exemplo, uma vez uma leitora, eu tenho certeza que ela nem leu o meu livro, sabe? Tem Deus por que ela fez isso. Porque tem gente que é assim também, né? A gente tem que ter tem essa gente que taca noção. hate Tem gratuitamente. gente que
que não, assim, que não conhece a gente, que não sabe nada da nossa vida, que não, entendeu? E que nem leu o nosso livro. Uhum. E vai falar uma coisa qualquer. Vai baixar o Sim. nosso livro só para falar besteira. Tem gente que é assim, né? Uhum. E eu lembro que tem uma moça que falou para mim que ela nunca... uma coisa assim, ela disse que era mal escrito. E aquilo bateu no meu ego. Porque, pô, cara, eu sou revisora. Eu trabalho com isso. Eu sou professora de literatura. E aí, quando a pessoa diz que o teu livro é mal escrito, aquilo bate no teu ego E é tão de profissional, subjetivo isso, né? Não é né? subjetivo isso? E, exato. E é uma pessoa que não me segue em canto nenhum, uma pessoa que eu tenho certeza que não leu o livro, porque a gente vê, né, quando a pessoa baixa o livro naquele dia, a gente vê o quantas páginas a pessoa leu, né? Dá para ver. E ela não tinha, né? Não tinha lido, né? Nem... Então, assim, você... aquilo, como você falou, aquilo bate negativamente na gente. Mas aí tem, sei lá, 30 pessoas falando bem do teu livro e dizendo que gosta de você, e te segue, lê tudo que você escreve e tal. E como você falou, aí tem aquela única pessoa que provavelmente nem leu o seu livro, não conhece seu trabalho, não te segue em canto E nenhum, pra ela e que você tá falou mal de comida. você. Ela que E às você vezes falou mal de alimenta. você por falar, né? Às vezes falou mal de você por falar, nem, né? Então, só por diversão. a gente tem que trabalhar, exatamente. A gente tem que Equilíbrio. trabalhar, né? A nossa, exatamente. Equilíbrio. É porque a gente fala tanto, ai, que o elogio, né? O Jadiel Viana, a gente fala assim, ai, o elogio destrói e tal. Depende muito da situação, de quem é, de como é, né? Então, balanço, equilíbrio é tudo na vida, né? Então, me expressando corretamente agora, tá? Sim, já pensei em tacar fogo em tudo e acabar com tudo e ter paz na minha vida. Só que, né, eu fico pensando em tudo que eu já andei, tudo que eu já fiz, daí eu já desisto, porque eu penso assim, vai ser pior fazer isso, que é que eu vou me sentir mal, né? Gente, então, já quase 9 horas, falta 3 minutos. Nesses 3 minutos, eu vou deixar para vocês falarem onde que o pessoal encontra o trabalho de vocês, onde que o pessoal encontra vocês na internet. Rose, pode começar falando onde que o pessoal te encontra os seus trabalhos. A minha página no Instagram é @capitumecontou, tudo junto, Capitu me contou. E o meu livro é A Vida Como Ela Pode Ser. É uma reunião de 40 contos e mini contos. E tem muito dos autores, meus autores preferidos, né? Que é o Machado, o Nelson e um pouco da Clarice também. Então vocês vão Legal. sentir essas vozes lá dentro. E você? E tem o link, né? Tem o link para vocês entrando dentro da minha página, tem o link bem, né, na minha bio. Você clicando ali já vai bater direto lá na Amazon. Para encontrar o livro na Amazon, né? No link, o pessoal não clica em link da bio. Gente, às vezes o pessoal vem na DM, na DM da gente. Ai, onde que eu compro? Gente, tá na link da bio, cara. Todo mundo põe. Só chama quem não põe. Né? Vai, Patrick, onde o pessoal encontra os seus trabalhos? Então, meus livros, como eu falei, os e-books estão na Amazon. Só procurar Patrick Souza, Souza com S. Tem lá. Também exemplares físicos, eu disponibilizei os 4 que eu já tinha físicos, eu disponibilizei na Wiclap. Então também é possível encontrar na Wiclap. Só colocar meu nome lá na busca por autores, ou se quiser só o título mesmo, por exemplo, Pelas Janelas da Alma, está lá disponível, ou Mil Vezes Te Amarei. Eu tenho uma página no Requiem das Letras, também só procurar Patrick Souza, que tem